Neste mês de fevereiro nós falamos sobre esse tema Renove. Nós começamos falando sobre renovação do nosso amor a Deus. Nós falamos sobre a renovação da nossa fé. No domingo passado nós falamos sobre a renovação das nossas forças. Todas essas mensagens estão lá no canal do YouTube da igreja. Nosso culto da tarde agora está sendo transmitido também. Então você pode compartilhar com outras pessoas. E hoje nós encerramos a nossa série falando sobre a renovação do nosso compromisso. Nós queremos que você, nesse segundo mês do ano, hoje é o último domingo desse mês, que você comece esse ano com esse propósito. Um propósito de renovação, de ter atitudes diferentes, de ter comportamentos diferentes, para que você possa ter um ano de fato abençoado. Um ano muito diferente do que foi o ano passado. E isso só vai acontecer quando as nossas vidas estiverem totalmente entregues ao Senhor. E quando a gente fala de compromisso, a gente precisa fazer algumas perguntas para nós mesmos. O que será que significa ser comprometido com Deus? E você? Você se considera uma pessoa comprometida com Deus? O que nós precisamos ter para podermos ter a certeza que nós somos comprometidos com Deus? Há uma frase, parou aqui, Silas. Isso, agora sim. Desse escritor, jornalista, cristão americano, que diz o seguinte: tudo o que vale a pena ser feito merece e exige ser bem feito. Tudo que nós fazemos, seja na nossa vida com Deus, seja no nosso trabalho, e principalmente no ambiente de trabalho, no ambiente da sociedade onde nós estamos inseridos, por sermos cristãos, tudo que nós fazemos, temos que fazer bem feito. Sabe qual é a palavra para isso? Excelência. Não podemos fazer de qualquer jeito. Mas essa não é frase só de um escritor, de um jornalista. Isso foi o que Paulo escreveu em Colossenses. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, Paulo vai falar algo semelhante. Tudo o que vocês fizerem, e o tudo aqui é tudo mesmo. Tudo que fizerem em casa, tudo que fizerem no trabalho, tudo que fizerem na escola, tudo que vocês fizerem, vocês vão fazer mais ou menos, amém? Meia boca, reclamando, como diz o texto aí, façam de todo o coração. E você vai fazer para os homens, né? Você lava a louça para ajudar a esposa. Você faz para o Senhor e não para os homens. Então olha o que Paulo está falando sobre essa questão do compromisso que a gente precisa renovar. E não há versículo melhor para a renovação de compromisso do que esse. Tudo que eu faço, seja em palavras, seja em ações, eu tenho que fazer de todo o meu coração, com excelência, bem feito, como para o Senhor e não para os homens. Porque quando ele fez algo que ele precisava fazer por mim, que foi oferecer Jesus para me dar salvação, vida eterna, ele fez o melhor. Ele ofereceu o seu Filho unigênito para me dar a salvação. Por que que eu agora vou fazer mais ou menos? E ele continua: quando nós fizermos de todo o coração para o Senhor e não para os homens, nós sabemos que receberemos do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo Senhor a quem vocês estão servindo. Querido, esse texto, eu não sei para você, mas para mim é um desafio. Saber que tudo que a gente vai fazer tem que ser para o Senhor, não para os homens. E tem que ser feito de todo o coração. Aqui acaba toda reclamação, toda murmuração, querer fazer amarrado, porque eu estou fazendo para o Senhor. Pastor, você não conhece meu patrão, você não sabe o ambiente de trabalho que eu vivo. Mas, querido, você está ali representando o Senhor Jesus, você é a luz de Cristo ali. Por isso que você tem que viver isso. Para as pessoas verem Cristo em você. Para as pessoas que convivem com você serem impactadas. Então, o primeiro compromisso que a gente tem que renovar, querido, nessa tarde, é o nosso compromisso com Deus. E o nosso Deus é um Deus de compromisso.
Quando a gente olha o Salmo 121, que a gente leu no início, fala que Ele não vai deixar que você tropece, porque Ele não dorme, Ele não cochila. O Senhor, o guarda de Israel, Ele não dormirá. Ele não fica desatento quanto ao cuidado dEle conosco. Ele é um Deus comprometido comigo e com você 24 horas por dia. Nós podemos contar com o seu cuidado, com a sua graça, com a sua misericórdia. Ele fez uma aliança conosco. Próximo domingo, domingo da ceia, nós estaremos relembrando essa aliança que foi feita conosco lá na cruz. Uma nova aliança Jesus fez. E nós precisamos entender que essa aliança que Ele tem conosco é uma aliança onde Ele tem um compromisso de nos guiar, de nos guardar, de nos proteger, de nos fortalecer, de nos curar, de nos suprir em nossas necessidades segundo a vontade dEle. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que quer de nós também esse compromisso, uma vida de comprometimento. É por isso que nós vemos tanto na palavra Ele pedindo perseverança, Ele pedindo que a gente não temas, que a gente não tenha medo. O nosso compromisso pessoal deve ser primeiramente com Deus. Todo o coração para o Senhor, não para os homens. O grande benefício de termos um compromisso com Deus é que nós teremos maior relacionamento com Ele. Quanto mais comprometidos eu e você formos com Deus, quanto mais você coloca em prática na sua vida os hábitos transformadores, as disciplinas espirituais que nós falamos aqui em janeiro, mais intimidade você vai ter com Deus. E você vai conhecer cada vez mais desse Deus, e experimentar cada vez mais desse Deus. Mas muitas pessoas querem ter comunhão com Deus, querem usufruir dos benefícios dessa comunhão, querem receber as bênçãos que Deus quer derramar sobre elas, mas não querem ter uma vida de compromisso com Deus. Desde quando Jesus estava aqui na terra foi assim. Havia uma multidão o seguindo, mas a grande multidão o seguia pelos milagres, pelo pão que era multiplicado, e não por quem Jesus era. Não porque o que Jesus podia dar a eles, a certeza da salvação, vida eterna. Eles queriam o pão, eles queriam a cura, eles queriam os milagres, não queriam compromisso. Por isso que quando Jesus elevava o tom na questão do ensino, do comprometimento, as pessoas iam embora. Ao ponto de uma vez Jesus olhar para os discípulos e falar: cadê todos que estavam aqui? Vocês também não querem ir embora? Porque a palavra era uma palavra que incentivava aquelas pessoas a terem compromisso. E nós vivemos uma sociedade onde as pessoas hoje não estão mais interessadas em compromisso. É só você conversar com pessoas que hoje precisam contratar funcionários. A dificuldade que está para você contratar alguém. Porque a meninada de hoje não tem o mesmo compromisso dos mais antigos. Com o horário, em fazer as coisas, em obedecer ordens. A gente vive hoje numa sociedade onde as pessoas não estão interessadas em comprometimento, em compromisso. Estão seguindo aquele cântico, não é hino, né? Mas deixa a vida me levar. Deixa ela me levar. Não querem compromisso. Vivemos nessa sociedade de pessoas que não querem ter compromisso nos seus relacionamentos, nas suas responsabilidades. Tudo é muito fácil eu abandonar, eu deixar de lado. Eu não tenho comprometimento. Então, para a sociedade atual, o compromisso está associado à perda da liberdade. Se eu ficar comprometido, eu não vou ter mais liberdade. E isso então leva as pessoas a não quererem mais se comprometer, porque o importante é eu ter liberdade, é eu ser feliz. O exemplo disso é o número de registros oficiais de casamento, que alguns anos tem diminuído. Por mais que muitas pessoas ainda se casam, muitas não querem mais o casamento, porque o casamento dá a ideia do quê? Prisão. Não vou mais ter liberdade. Como saber se sou uma pessoa comprometida com Deus? Por que não parar e pensar, será que de fato sou uma pessoa comprometida com Deus? O nosso compromisso com Deus pode ser medido através de aspectos bem práticos. Eu tenho um compromisso com o senhorio de Cristo.
Querido, compromisso com o senhorio de Cristo significa eu entender que a minha vida agora não é mais minha, é Ele que está no controle. Ao colocarmos Cristo como Senhor das nossas vidas, não tê-lo somente como Salvador, mas ao ter Jesus como Senhor das nossas vidas, nós vamos viver como Ele viveu. Nós vamos ser incentivados a cumprir as suas ordens, a amá-lo, a obedecê-lo, a guardar as suas palavras, a viver as suas palavras, a confiar que Ele próprio, a sua bondade, nos dará a coragem que nunca se acaba. Ao ter Jesus como Senhor da minha vida, eu não vou viver conforme eu acho que tem que ser vivido, na liberdade que eu acho que eu tenho que ter. Eu agora sou dirigido e guiado por Ele, pela sua palavra, pela sua vontade. Esse é o grande desafio. Precisamos ter compromisso com a palavra de Deus, não só com o senhorio de Cristo. João 8,31 diz, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês permanecerem nessa palavra que eu estou ensinando, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Como eu sei que eu sou comprometido com Deus? Eu tenho permanecido nesta palavra, eu tenho um comprometimento com esta palavra, eu tenho um comprometimento com o senhorio de Cristo, eu tenho um comprometimento com as coisas do Senhor. Jesus está dizendo para aqueles homens: se vocês permanecerem, o permanecer aqui é a ideia de compromisso. Não permanece um dia, é para sempre. Não é por alguns momentos, não é por algumas horas. Comprometimento, permanecer, perseverança, dá a ideia de continuidade, de algo que não termina, de uma rotina, de um hábito, de algo que sempre vai existir na nossa vida. Não é possível ter compromisso com Deus sem se conhecer a palavra dEle, sem se apropriar das suas promessas. Não é possível ser comprometido com Deus se nós não nos engajamos em conhecer essa palavra, se nós não lemos, se nós não ouvimos, se nós não damos a Deus a liberdade para falar conosco pela sua palavra. Ele quer falar conosco, nós falamos isso na quarta-feira no culto. Ele quer falar com você, e Ele fala quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus. Quando nós nos engajamos nesse conhecimento da vontade de Deus através da sua palavra, Ele age no nosso coração. Ele traz motivação, Ele traz esperança, Ele renova a nossa fé, Ele renova o nosso ânimo, é encorajamento, é a palavra que vem do alto, é a palavra que vem de Deus, é a palavra viva. Uma demonstração clara de que nós estamos comprometidos com Deus, de que nós estamos vivendo uma vida bem-sucedida, abençoada, exige que nós nos comprometamos totalmente aos princípios de Deus. Princípios que são verdadeiros, que a gente sabe que eles precisam ser obedecidos e que nós seguimos eles. Porque quando estamos comprometidos com a palavra, a gente não deixa o que a gente não concorda de lado e obedece algumas partes. A gente obedece toda ela. Se permanecerem na minha palavra, obedecendo a minha palavra, não é aquilo que para mim é bom. A gente hoje facilita algumas coisas, né? A gente tem a caixinha de promessa. A gente recebe o versículo do dia, é só o versículo bom, não é? De encorajamento. Você não recebe nenhum versículo que puxa a sua orelha. É só coisa boa. Não tem a caixinha da chapuletada, né? Da repreensão. A gente não quer isso, isso faz mal. A gente quer coisas boas, né? Que traz ânimo. Mas, querido, obedecer a palavra é obedecer ela toda. Eu vi também versículos que vão tratar com as nossas falhas, com os nossos pecados, com o nosso coração que ainda precisa ser tratado por Deus. Isso não é bom, mas é necessário, precisamos. O compromisso com Deus exige de nós algo que a gente muitas vezes evita: renúncia. Compromisso com Deus exige de nós renúncia. E quando fala de renúncia, eu lembro desse texto. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui,
não pode ser meu discípulo. Eu quero viver com Deus, eu quero desfrutar de tudo que Ele tem para oferecer, mas eu não quero me comprometer. Quando fala aqui de renunciar tudo e seguir a Jesus, significa deixar Ele controlar toda a minha vida, Ele dirigir os meus passos, eu obedecer a sua palavra. Muitas vezes a gente não quer fazer isso. Quando fala de renúncia, renúncia nos temas mais importantes em toda a Bíblia. E um dos mais negligenciados, menos falado muitas vezes nas igrejas. Porque a renúncia, ela nos aborda a ideia de abrir mão de algo importante. E ninguém quer abrir mão de algo importante. A gente não quer abrir mão das coisas. De um prazer, de algo importante, de algo que a gente vai deixar de lado por causa de Deus. É por isso que, por exemplo, o jejum é algo tão difícil. Porque a gente tem que abrir mão de algo que para nós é importante, que alimenta, que sacia, para poder se consagrar mais a Deus. Portanto, tome a decisão certa. Renuncie àquilo que está te deixando longe do Senhor. Talvez tem coisas que são boas, não são necessariamente pecado, mas essas coisas estão te afastando de Deus. Estão te afastando de estar em comunhão com a palavra, em comunhão com o Senhor. São coisas que você precisa renunciar, porque elas estão te afastando, te deixando longe. E o caminho da renúncia é o caminho mais seguro para se manter em paz com Deus. Porque a gente deixa nas mãos dEle, a gente entrega, a gente não quer controlar. A Bíblia demonstra que nós podemos renunciar. Vários tipos de coisas a Bíblia mostra que nós precisamos renunciar. Nós precisamos renunciar ao pecado, precisamos renunciar bens materiais, posições sociais, fama, orgulho. E como é difícil para nós deixar essas coisas para seguir a Jesus. Deixar essas coisas como Deus da nossa vida, para ter Deus, somente Ele, como Deus da nossa vida. E não mais essas coisas. E o nosso maior exemplo de renúncia é Jesus. É o Senhor Jesus. Ele renunciou à sua vida e se fez sacrifício por nós. É Ele que nos convida a renunciar. Quando para você for muito difícil renunciar, tomar a cruz e seguir Jesus, lembra de Jesus. Lembra do que Ele fez por mim, por você. Ele é o nosso maior exemplo de renúncia. Nosso compromisso com Deus, querido, Ele exige de nós disciplina. Não tem como ser uma pessoa comprometida se não há disciplina. Você se considera uma pessoa disciplinada? Você se considera uma pessoa que segue rotinas? Você consegue fazer, estabelecer uma rotina e seguir isso? Ou você é aquela que simplesmente vai fazendo? As coisas vão aparecendo, você vai fazendo e esquece o que tinha que ter feito. Aí amanhã eu faço, amanhã você não faz de novo porque você já foi fazer outras coisas. Querido, vida com Deus, compromisso com Deus, exige de nós disciplina. Isso não só vai nos abençoar na nossa vida com Deus, como vai nos abençoar em qualquer ambiente que nós estivermos. Ambiente de trabalho, em casa. Vai nos abençoar quando nós aprendermos a ser disciplinados. Uma pessoa que saiba começar as coisas e terminar as coisas. Mas ser disciplinado envolve compromisso. Ser disciplinado envolve renúncia. Ser disciplinado envolve abrir mão de algumas coisas. Talvez não seja só eu, né? Mas quantas vezes a gente levanta de manhã e fala assim, hoje vai ser diferente, vou fazer caminhada, vou fazer isso. Você chega no final do dia, mais um dia que eu não fiz, né? Essa semana vai ser diferente, essa semana vai ser diferente. Eu vou praticar atividades físicas, vou comer diferente, vou me alimentar melhor, vou ler mais, vou procurar outras atividades, vou ter mais tempo com a família. E nada disso acontece, porque falta a disciplina. Falta esse compromisso com a disciplina. E com Deus não é diferente. Por que a gente não tem a disciplina de ler a Bíblia todos os dias, de orar todos os dias? Porque exige de nós criar um hábito. E esse criar um hábito para fazer outras coisas que não estão na nossa agenda,
exige de nós a disciplina. Portanto, nós como crentes precisamos renovar o nosso compromisso com Deus na disciplina da oração, na disciplina de meditar na palavra de Deus, na disciplina do jejum, na disciplina da consagração, na disciplina de sermos cheios do Espírito. Esse texto eu usei hoje na classe de novos membros. Estamos com mais de 60 pessoas já na classe de novos membros, tanto no domingo como no sábado, contando as duas turmas. Em Efésios 5,18, Paulo diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, porque no vinho há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando Paulo faz a comparação de uma pessoa embriagada, ela está sob o efeito do álcool, e de uma pessoa cheia do Espírito Santo, e ele faz essa comparação, ao invés de viver embriagado com o álcool, viva cheio do Espírito. O que Paulo está dizendo? Como é uma pessoa embriagada? Ela fica mais alegre, alguns ficam mais corajosos, alguns falam demais. É uma pessoa muito fechada, quando ela está bêbada, ela fala, porque ela fica controlada totalmente por aquela substância. E Paulo está dizendo, olha, assim como uma pessoa ela fica fora de si quando ela está embriagada, que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo, ao ponto do Espírito Santo nos guiar e nos dirigir completamente, inteiramente, as nossas ações, as nossas palavras, o que a gente faz. E querido, não tem como ter compromisso com Deus se não for cheio do Espírito Santo, porque durante a semana são muitos os convites para a gente ir andar na carne, para a gente ter atitudes de carne, do velho homem, ou só eu? Nós passamos por isso, mas cheios do Espírito Santo nós vamos fazer o quê? Nós vamos pagar o mal com o mal. Cheio do Espírito Santo você paga com o bem. Na carne você paga com o mal. Você não vai levar desaforo para cá, você vai falar tudo que você acha que você tem que falar, né? Aí depois você tem que reconhecer que você errou e pedir perdão. Cheio do Espírito Santo, quando a gente tem essa disciplina de viver cheio do Espírito Santo, é diferente. É diferente. A disciplina com o corpo de Cristo. A disciplina de estarmos nos cultos, de estarmos em comunhão, de estarmos participando das atividades. Essa disciplina de estarmos juntos. E uma coisa que eu gostaria que você se lembrasse sempre é, quando você tiver aquela vontade de não vir para o culto, você pode, mas você não quer vir. Né? Ruim que o pastor não pode fazer isso, né? Você pode. Eu vou ficar em casa hoje. O pastor não pode, mas eu vou ficar em casa hoje. Como você fica em casa hoje? Você tem que vir, querendo ou não querendo. Né? E ainda tem que estar bem. Você tem que pregar, você tem que aconselhar. Você ainda tem esse vou assistir o Fantástico hoje. Né? Você fica. A gente não pode. Mas o dia que você for tentado a ficar, querido, sabe o que você pode fazer? Lembra do tempo da pandemia, que a gente não podia sair de casa, que a gente tinha que assistir o culto online, que a gente não tinha mais esse contato aqui um com o outro. Lembra como era ruim? Parece que a gente já esqueceu disso. Né? Quando a gente estava aqui olhando só para a câmera, não tinha ninguém, os bancos todos vazios. Lembra disso? O como é importante estarmos juntos. O como a gente cresce quando a gente está junto. O como é abençoador quando a gente tem unidade e comunhão uns com os outros. Quando a gente fala desse monte de atividade aqui, querido, não é porque a gente só quer ter eventos. É porque nós queremos que cada uma dessas atividades gere em nós comunhão, unidade. Que você converse com as pessoas que você ainda não conhece. Que você gere relacionamentos com pessoas aqui. Que você cresça no relacionamento com outras pessoas. Mas isso só acontece quando nós temos a disciplina de participar da comunhão do corpo de Cristo. Quando eu vou me envolvendo, quando eu sirvo com os meus dons, com os meus talentos, quando eu não me conformo de ser só um cristão que estou ouvindo, que estou sendo alimentado, mas eu também quero abençoar, eu quero me envolver. Mas esse compromisso com Deus exige de nós perseverança. Precisamos vencer o cansaço. Precisamos vencer o cansaço. A gente falou na quarta-feira sobre isso. Vivemos uma geração do cansaço, a sociedade do cansaço. Estamos cansados. Muitas pessoas vivem esgotadas, fisicamente e a grande maioria emocionalmente.
Eu não sei como tem sido a sua vida, a sua dinâmica, as suas demandas, mas muitas vezes a gente chega na terça-feira já acabado, como se fosse sexta-feira. E ainda tem quarta, tem quinta, tem sexta, porque a gente está se sentindo assim, esgotado, emocionalmente, fisicamente. Então, querido, se tem algo que a gente tem que vencer para ter essa persistência, essa perseverança, é o cansaço. Vencer a comodidade. Hoje a gente tem a comodidade de ter os cultos transmitidos. Mas, querido, use esse recurso só quando você precisar mesmo. A gente tem alguns irmãos aqui, o Norberto, o Celso da Tereza, irmãos que não podem ainda estar aqui. E são abençoados com a tecnologia, podem assistir da casa deles. Pessoas que estão em hospitais, que podem hoje assistir culto. E podem escolher a igreja que eles quiserem. Porque hoje tem muitas igrejas transmitindo online. Então vença a comodidade. Você pode assistir da sua casa, mas é muito melhor estar aqui. Estar juntos, sentir o calor humano. Vença isso. A gente precisa vencer os falsos ensinamentos, os falsos sentimentos, a falsa espiritualidade, as condições adversas. Quando o tempo muda, se é para uma festa, você pensa em desistir? Quando é para a igreja, a gente faz o quê? Acho que hoje eu não vou não. A gente precisa vencer essas condições adversas. Porque quando a gente quer, não importa o que vai acontecer. Não importa se está sol, se está frio, se está gelado, se está calor. Simplesmente a gente vai. A gente tem esse compromisso. Perseverança significa, não importa o que acontecer, eu não vou desistir de Deus. Deus quer que a gente renove nessa tarde o nosso compromisso com Ele. Ele quer que nós sejamos homens e mulheres perseverantes. E perseverança aqui é, não importa o que acontecer, eu nunca vou desistir de Deus. Porque Ele nunca desiste de nós. Ele nunca vai abrir mão de nós. E aí tem um texto de Romanos 15, que Paulo diz o seguinte: para o Deus paciente e encorajador, que esse Deus paciente e encorajador dê a vocês um espírito de unidade, segundo Jesus Cristo, para que juntos e a uma só voz, vocês glorifiquem ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, a quem nós devemos ter compromisso, é um Deus paciente. Imagina se Deus não fosse paciente com a gente. Cabeça dura como a gente é, constantemente errando. A gente não é muito diferente desse povo do deserto, do povo de juízes, que Deus orienta, que Deus mostra o caminho e o povo vai para outro caminho. Deus orienta, Deus mostra o caminho, o povo escolhe as suas próprias vontades. E Deus é paciente. Deus é paciente comigo, Deus é paciente com você. Ele não é só paciente, Ele é encorajador. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia todo dia, querido. Todo dia Ele tem uma palavra de encorajamento para você. Todo dia Ele tem uma palavra de esperança para você. Se você ler a Bíblia todos os dias, você vai ter uma palavra de esperança diária para você, de encorajamento diário para você, de conforto diário para você. Isso vai te ajudar a vencer esse desgaste, esse cansaço, esse peso que a gente tem sentido diante de tantas atividades. Quando a gente olha para a palavra, porque esse Deus nos encoraja. E Ele é paciente, encorajador, e Ele quer que nós tenhamos um espírito de unidade. Que nós como igreja estejamos juntos, unidos, num só alvo, num só propósito, numa só missão, em uma só direção. Quando nós estivermos assim, não há outra coisa a fazermos a não ser como igreja, glorificar a esse Deus, o nosso Pai, e ao Senhor Jesus, que nos resgatou das trevas, nos trouxe a sua presença, e que hoje pede a mim e pede a você, compromisso, que a gente renove o nosso compromisso, que a gente renove o nosso amor,
que a gente renove a nossa fé, que a gente renove a nossa força, que Deus nos ajude a sermos pessoas diferentes. Por isso Deus nessa tarde vai te fazer um convite. Como você está? Como você tem se sentido? Encorajado? Animado? Abatido? Quebrantado? Contrito? Independente de como você está se sentindo, Deus tem um convite para você. Venha. Venha até o altar. Venha se derramar. Venha se entregar. Porque quando a gente se oferece, se entrega, Ele trabalha. Ele nos molda. E faz de nós a vontade dEle, não a nossa vontade. Portanto, eu convido você a ficar de pé. E nós vamos fazer dessa música a nossa oração nessa tarde. Esse é o convite de Deus a você. E a gente vai orar neste momento. Tem algo que você quer colocar no altar do Senhor? Vem aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. Tem alguma necessidade? Tem algo essa semana que você precisa colocar? A gente vai estar orando. Daniel, Liene, tem passado aí um tempo de provação, de luta. E a gente vai estar orando, colocando diante de Deus. A gente vai continuar orando pela nossa missionária Alzira, agradecendo a Deus pelos netinhos do Ricardo e da Roseli, e também continuar orando pela nossa missionária, a saúde dela, que Deus continue sustentando, pelo Norberto, Celso. A gente vai continuar orando por essas vidas. Fecha os olhos, vamos orar. Ó Deus, obrigado por estarmos aqui nessa tarde. Queremos te agradecer e colocar diante do Senhor, ó Deus, as nossas vidas. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós temos aqui pessoas, ó Deus, que precisam do socorro do Senhor. A gente leu aqui no início deste culto que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Seja socorro, Deus, na vida desses irmãos. Irmãos, ó Deus, que têm passado momentos difíceis de provação, de lutas, de adversidades, e que precisam, Deus, do Senhor renovando as suas forças, do Senhor os ajudando. Nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, para que o Senhor possa trazer paz ao coração de cada um desses irmãos que estão aqui à frente. Daniel, sua esposa, Deus, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, essa família, colocamos diante do Senhor, ó Deus, para que o Senhor possa estar colocando as suas mãos de cura, de restauração, sendo, ó Deus, o médico dos médicos, ó Deus. Continue, ó Deus, também com todos aqueles que neste momento estão apresentando os seus motivos, as suas necessidades, os seus pedidos de oração, que estão, ó Deus, aqui nessa tarde, mas com um coração precisando do Senhor, de uma resposta, de um direcionamento. Ó Deus, faça a tua vontade, faça o teu querer. Responda, ó Deus, a cada um aqui segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Mas não permita que nenhuma dessas situações que nós estamos vivendo, ó Deus, nos afaste de ti. O Senhor nos garante na sua palavra que quando nós não andamos ansiosos por coisa alguma, mas apresentamos ao Senhor as nossas orações, as nossas súplicas, com ações de graças, o Senhor vai derramar sobre nós uma paz que excede todo entendimento, uma paz que guarda o nosso coração e guarda a nossa mente. E eu peço ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que essa paz guarde o coração dessas pessoas agora. Que essa paz guarde o coração dessas pessoas agora. Tira qualquer tipo, ó Deus, de medo, de aflição, de angústia, ó Deus, de ansiedade, de sentimentos de depressão. Tira tudo isso, ó Deus, e traga, ó Deus, a paz do Senhor a esses corações. Traga a paz do Senhor a essas mentes que estão sendo bombardeadas diariamente por pensamentos perturbadores, paralisantes, que eles possam lembrar das suas promessas, daquilo que nos traz esperança, que nos traz vida, e que o Senhor continue, ó Deus, com cada um dos teus filhos, assim como esteve essa semana. Nós queremos te agradecer, e que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que a ação poderosa do teu Santo Espírito seja com toda a sua igreja, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Se você quer participar do café da manhã da Páscoa, já aproveita o Daniel, conversa com ele, reserva o seu convite. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.